Aleluia. Glória a Jesus. Jesus é bom e dá vitória. É bom e dá... Oh, glória! A paz do Senhor, evangelista Vitor, homem de Deus. A paz, evangelista, como está? Deixa-me só pôr aqui, eu não tenho por hábito pôr isto aqui na horizontal, na vertical. Deixa-me ver se eu consigo. E assim, já me vê bem? Mas agora está ótimo. Ok. Evangelista, que privilégio este convite que me fez para estar aqui na sua live, falando um pouquinho consigo e também trazendo a palavra de Deus. É um privilégio para mim. Muito obrigado pelo convite. Em meu nome, em nome da minha família e do Ministério Semente de Vida, é um privilégio estar aqui na live consigo. Eu que agradeço a humildade, né, de nos atender neste convite. Também agradeço a missionária Elaine Félix, da Itália, que disse, olha, se liga para o pastor, liga para o Vitor, que ele vai me trazer uma palavra de bênção. Aleluia. E eu falei, é bênção de Deus. Então eu agradeço também por ela, né, estar ali na Itália, conectada com a gente, a tua filha na fé, vamos dizer assim. Pastor, deixa Deus te usar, fique à vontade, porque nós queremos ouvir Deus falar. Oh, glória! Amém. Pastor, Deus, eu acredito que nós realmente estamos no fim dos tempos, acredito. Mas também acredito que no fim destes tempos o Espírito Santo deseja derramar sobre nós uma unção e uma bênção sobrenatural dos finais desses tempos também. Eu acredito que nos últimos tempos a Igreja não tem que se acobardar perante as iniciativas do inimigo. Eu nunca acreditei assim. Eu acredito na Igreja de Cristo como corpo de Cristo que começa a esmagar a cabeça da serpente. Eu acredito no corpo de Cristo, que é um corpo de Cristo vitorioso. Eu não acredito que a Igreja de Jesus Cristo tenha que ser aqueles pobres coitados que vivem debaixo de um sofrimento tremendo, onde a única expectativa que têm é a vida eterna. Eu acredito que as promessas de Jesus são promessas reais para nós vivermos hoje em dia. Jesus nos prometeu vida em abundância e vida eterna. Nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus e experimentar o melhor de Deus em nossa vida quando nós muitas vezes não valorizamos o viver em vida, o viver vida em abundância e apenas concentramos a atenção na vida eterna. Não é que haja algum problema só em nós termos a expectativa da vida eterna. Devemos ter, é claro que sim, Jesus conquistou a vida eterna para nós. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida e vida em abundância e essa vida eterna. Jesus disse, quem crê nele tem a vida eterna. Por isso, nós, quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, esse processo de santificação rumo à vida eterna que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Mas até lá, até chegar à eternidade, qual é o nosso papel? O nosso papel é sermos uns cristãos lavados e purificados, remidos pelo sangue de Jesus e apenas esperar viver de uma forma com dores, com sacrifícios, com tristeza, até Cristo nos vir buscar, ou então, no último suspiro da nossa vida, nós partirmos para a eternidade. Eu não observo isso na palavra de Deus. Eu observo que o sacrifício de Jesus foi tão precioso, foi tão profundo, que ele próprio nos disse que derramaria sobre nós o Espírito Santo para nós sermos suas testemunhas. O Espírito Santo em nós, como um dom, um presente que Deus nos dá, não é para que fique em nós e nos ajude nas nossas orações, naquilo que eu vulgarmente chamo de dá-me, 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 porque eu estou aqui para receber, receber, receber. Aliás, olhando para a palavra de Deus, eu observo que quando nós honramos as pessoas que estão ao nosso redor, Deus nos honra com poder e glória. Quando eu oro pelos meus irmãos, eu sei que Deus levantará alguém que orará pela minha vida. Quando eu abençoo financeiramente a vida de alguém, eu creio que Deus me abençoará a minha vida financeira. Quando eu deixo de ser egocêntrico e de uma maneira cristocêntrico, eu coloco a minha fé, as minhas expectativas nas promessas de Deus, na palavra de Deus e caminho, o Deus que já providenciou todas as coisas para mim, Ele me vai abençoar.
E o irmão que está aqui nesta live pode dizer assim: evangelista, explique-me isso, eu não consigo entender. Eu vou-lhe explicar. Em Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou. Ele não nos abençoa hoje. Ele não nos abençoa amanhã. Ele já nos abençoou na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, a palavra de Deus nos diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, vamos a outra parte da palavra. Se eu estou em Cristo, eu não sou somente nova criatura. Eu estou em Cristo e aquilo que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário é para eu usufruir, é para eu receber. Nós muitas vezes não temos a ideia, quando nós dizemos que somos salvos, nós apenas pensamos na vida eterna, meu amado evangelista, meu amado pastor, homem de Deus. Eu estava aqui, deixe-me dizer, eu estava aqui a observar a sua live e sabe uma coisa? Ultimamente há pessoas que me têm dito: você é o evangelista das lives. Não, eu sou o evangelista que amo pregar a palavra de Deus. E as lives é um veículo que Deus nos dá para nós pregarmos a palavra de Deus. Porque neste momento eu estou aqui a falar para a França e se eu tivesse que viajar eu demorava um dia a ir chegar. Então, através das lives, nós estamos em contacto com todo o mundo. Nós podemos ministrar a palavra de Deus para todo o mundo através das lives. E deixe-me honrá-lo dizendo que o trabalho que está a fazer, aquilo que tem sido o trabalho destas lives, Deus vai honrar a sua vida. Quando você diz que não é pastor, sim, você é pastor, porque pastor é alguém com um coração entregue totalmente nas mãos de Deus, para estar no centro da vontade de Deus, para cuidar daqueles que Deus traz até nós para cuidar. Sabe, meu amado evangelista, meu amado pastor, hoje nós não precisamos de títulos. Aquilo que nós precisamos é estar no centro da vontade de Deus para a nossa vida. E no centro da vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos receber muita gente para nós cuidarmos. Porque aquilo que está no coração de Deus é que nós sejamos homens e mulheres edificados para cuidar daqueles que Deus traz até à nossa vida. Nós somos bênção para cuidar dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, daqueles que encontramos muitas vezes por acaso. E isso é um coração de pastor. E isso é um coração de evangelista. E isso é um coração de apóstolo. E isso é um coração de profeta. Por isso, você é um homem de Deus e é um privilégio para mim estar aqui nesta live. Continuando, porque eu não tinha dito isto e já estava a ficar constrangido de não lhe dizer. Quando Deus pôs o seu Espírito Santo em nossa vida como um dom, como um presente, é para que nós possamos usufruir do Espírito Santo em nossa vida. Nós, Igreja de Cristo, não temos a noção do poder que existe em nossa vida. Esse poder é tão grande que nos foi dado como um dom. Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Ou seja, Jesus nos disse que jamais nos abandonaria. Nós muitas vezes temos a ideia de olhar para Deus e para Jesus como um Deus, um Salvador que nos abandona quando nós estamos mal e que nos abraça quando nós estamos bem. Não. Deus é um Deus de todas as horas. Jesus é um Senhor de todas as horas. E o Espírito Santo é o Espírito do nosso Deus, é o Espírito de Jesus Cristo, é a Trindade que habita em mim. Se o Espírito Santo vive em mim, eu jamais serei órfão. Se o Espírito Santo habita em mim, eu jamais estou sozinho. Se o Espírito Santo habita em mim, é para esta caminhada de santificação que Jesus me propôs a caminhar. Então, meu amado pastor, Deus Todo-Poderoso habita em mim. Aleluia. Isto muda a mentalidade da igreja. É isso que o diabo não quer que nós saibamos, que nós tomemos posse. O Espírito Santo de Deus, que nos foi dado como um presente, como uma dádiva, como uma oferta. Nós estamos no mês de dezembro e, às vezes, até de uma forma hipócrita, o mundo celebra o Natal. Nós devemos celebrar Jesus Cristo em nós todos os dias da nossa vida, porque o Espírito Santo vive em nós. Mas o Espírito Santo não vive em nós para nós termos uma atitude egocêntrica. Vive em nós para nós termos uma atitude cristocêntrica. Ou seja, do Espírito Santo, que é Deus que vive em mim para me edificar, para me abençoar, para me ensinar e para me dar poder para ser testemunha de Jesus.
Então, se a igreja está parada na pregação do Evangelho, se a igreja não valoriza a pregação do Evangelho, está a morrer lentamente naquilo que é o propósito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando nos disse que não nos deixaria órfãos e que nos daria o Espírito Santo. Eu acredito que Deus tem levantado nestes últimos tempos homens e mulheres de Deus que não estão preocupados com títulos, coisa alguma. Não estão preocupados com aqueles que estão nos bancos da igreja e que não querem fazer o propósito para o qual Deus os levantou. Eu acredito que estes últimos tempos Deus está a levantar pessoas para que, usadas pelo Espírito Santo, levem Jesus Cristo a toda a gente. Levem o amor de Jesus, levem o carinho de Jesus, a salvação de Jesus sobre as suas vidas. Nós somos chamados para ser igreja do Senhor. O que é que significa ser igreja? Ser igreja do Senhor é ser corpo de Cristo. Eu não consigo entender como é que alguns de nós não entendemos que se Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, logo, no corpo e a cabeça não se desassociam, senão morre. Nós, através do Espírito Santo de Deus, nós temos o cabeça da igreja em todo o corpo para que sejamos um, para que sejamos unificados. Eu, honrando a vida do evangelista, Josué, eu estou a honrar a minha vida. Eu abençoando a vida do evangelista, eu estou a abençoar a minha vida. Eu fazendo com que o seu ministério seja próspero, eu estou a prosperar o meu ministério. Tem que haver honra no corpo de Cristo. Tem que haver honra na ministração da palavra. Tem que haver honra, acima de tudo, em glorificar o nome de Jesus. Nós não recebemos o Espírito Santo para termos uma comunhão que se feche em nós próprios. Eu não creio nisso. Eu creio que nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, até aos confins da terra. Eu creio que nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas de amigos e de inimigos. Eu creio que nós recebemos o Espírito Santo para continuamente dar testemunho. Jesus nos disse isso. O Espírito Santo testificava daquilo que Jesus tinha feito por nós. Logo, se o Espírito Santo vive em nós, é para nós, através desse Espírito Santo que está em nós, que é Deus que está em nós, darmos testemunho de Jesus, daquilo que Ele fez por nós. Então, nós somos vencedores, não somente vencedores, nós somos mais do que vencedores, não somente mais do que vencedores, nós temos a vida abundante e a vida eterna. Sabe, pastor, muitas vezes eu não gosto de falar sobre teologia da prosperidade ou doutrina da prosperidade. Eu nem quero saber o que isso é. Aquilo que eu acredito é que Jesus se fez pobre para que eu fosse próspero. Não é para que eu fosse rico. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter-me a mim. Mas Deus não me promete fazer rico. Deus promete-me fazer próspero. E é muitas vezes quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos a palavra de Deus, nós acabamos por viver uma vida de acordo com os padrões bíblicos, de acordo com a palavra de Deus, e nós caminhamos nessa vida e nessa vida em abundância que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós temos um ladrão que mata, rouba e destrói. Nós nunca nos podemos esquecer. Mas nós não podemos olhar só para os aspectos negativos daquilo que Jesus nos alertou. Nós temos que olhar muitas vezes, e eu sou alguém que quando me aproxima da palavra de Deus é para vermos para viver os aspectos positivos e aprender pelos aspectos negativos. Porque aquilo que a Bíblia me diz como aspecto negativo é para que eu cresça, é para que eu entenda muitas vezes aquilo que o meu inimigo pretende fazer da minha vida. Mas eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tão completa que nos edifica em todas as coisas. A palavra de Deus fortalece o nosso espírito, sustenta a nossa alma, abençoa a nossa alma e sara o nosso corpo. E nós muitas vezes não temos essa noção. Quando a palavra de Deus nos diz, em Salmo 107, 20, que Deus enviou a sua palavra e os livrou do que era mortal, quando a palavra de Deus nos diz que nós fomos salvos, se nós observarmos a palavra salvo, tem 5 conotações. A palavra salvo significa, tanto no grego como no hebraico, implicam a ideia de libertação, de segurança, de preservação, de cura e de saúde. Logo, a salvação que Deus nos deu cobre todas as áreas da nossa vida. Eu amo Jesus, evangelista. Eu amo Jesus.
Eu amo Deus, eu amo o amor de Deus. Em 19 de janeiro de 2019, ligado a umas máquinas do hospital com 30 médicos à volta de mim, eu com 47 anos, que nunca pensei que pudesse morrer a qualquer momento, eu fiz um compromisso e disse: Senhor, eu largo todas as coisas para viver para ti. Senhor, que eu não parta hoje sem a certeza da tua salvação, que eu não parta hoje para uma vida miserável. Senhor, sem ti eu sou cego, pobre, miserável e nu. Nós, quando caminhamos com a certeza que o Espírito Santo está em nós, é o Espírito Santo que não nos faz ser cego, pobre, miserável e nu. Mas o Espírito Santo em mim dá-me poder para ser testemunha de Jesus. O Espírito Santo permite eu receber e ter a bênção de testificar de Jesus com poder. Com poder. Logo eu pergunto, temos nós, como corpo de Cristo, caminhado num testemunho de poder? Eu não gosto de ouvir esta resposta, evangelista. Eu não gosto de ouvir esta resposta, pastor. Eu acho é que há perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos e meditar na resposta durante muitas horas, muitos dias, muitas semanas e muitos meses. Tenho eu sido testemunha de Jesus, porque o Espírito Santo foi-me dado para eu testificar de Jesus. Logo, se eu não estou a testificar de Jesus no meu trabalho, se eu não estou a testificar de Jesus na minha família, se eu não estou a testemunhar de Jesus no lugar onde Deus me colocou para viver, se eu não estou, e presta atenção, se eu não estou a abalar a minha nação, eu não estou a cumprir o propósito para o qual o Espírito Santo foi derramado em mim. Eu creio que nestes últimos tempos, homens e mulheres sinceros do coração, que entregam totalmente as suas vidas na mão de Deus, vão abalar a sua nação. Aleluia. Nós muitas vezes pensamos pequeno. Eu tenho que abalar a minha Jerusalém. Eu creio que nestes últimos tempos Deus está a levantar homens e mulheres que vão abalar a sua nação, que sabem o poder da oração, que sabem o poder que existe em o nome de Jesus. Nós temos o Espírito Santo. E o que é que temos mais, evangelista? Nós temos o poder de o nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que ao nome de Jesus, não ao nosso, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. E eu pergunto mais uma vez, temos dado nós testemunho de Jesus Cristo? Eu quero parecer que não. E muitas vezes aquilo que nós necessitamos é de pedir perdão a Deus. Porque o real propósito para o qual Deus nos salvou não é para irmos cantando alegre e contente, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Não, é para nós entendermos que há pessoas que estão presas por delitos e pecados que cometeram, que precisam de ouvir o Evangelho. É para que nós possamos dizer que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta. É para nós podermos dizer que Jesus é a esperança da família. É para dizer que Jesus é a esperança dos filhos que não honram os pais. É para nós dizermos que filho que não honra o pai caminha a passos largos para a morte. Porquê? Porque um princípio de honra, Deus cumpre os seus princípios. Nós necessitamos, como filhos de Deus, entender os princípios de Deus. Jamais Deus quebrará princípios. Mas muitos de nós, sentados nos bancos das nossas igrejas, não entendemos princípios de Deus. Deus não vai contra os seus princípios. Aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. A palavra de Deus nos garante isso. Aquilo, todas, quantas são as promessas que existem em Deus, através da sua palavra, têm em Deus o sim e o amém. Ou seja, Deus dirá, porque é a sua promessa, sim, amém. E Deus dirá amém. E se o amém significa assim seja, Deus do seu trono decretou em todas as suas promessas para a nossa vida apenas uma palavra. Foi liberada apenas uma palavra. Amém. Ou seja, assim seja convosco. Assim vocês tomem posse. Assim vocês caminhem naquilo que eu conquistei para vós. Nós, como igreja, meu amado pastor, nós não vivemos aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós não vivemos. Nós, muitas vezes, continuamos presos pelo aquilo que sai da nossa boca. Nós estamos acorrentados por aquilo que sai da nossa boca. Porquê? Porque nós não confessamos com certeza no nosso coração aquilo que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. A morte de Jesus
foi muito mais dolorosa do que você pode ver em algum quadro, em alguma pintura, em algum programa de televisão ou em algum filme que fale de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus foi a sua vida a favor de si. Mas se você já tem Jesus no coração, entenda que o sacrifício de Jesus não foi só pela sua vida, foi por todos os seus familiares, os seus amigos, aqueles que estão a sofrer, aqueles que não têm uma esperança, aqueles que não têm alegria. Aquele que neste momento está perdido num bar a embriagar-se. Aquela pessoa que está numa casa de prostituição a prostituir-se porque precisa de dinheiro, porque acha que sem dinheiro não consegue viver. Mas também, muitas vezes, nós somos hipócritas, porque mesmo sentado nos bancos da igreja, nós temos a mesma ideia que não conseguimos viver sem dinheiro. E isso é não entender que o que nós estamos a fazer é pecado. Pecado. Não são os pecados grosseiros que nós muitas vezes entendemos. Aquilo que muitas vezes nós dizemos, se eu não acredito na provisão total de Deus sobre a minha vida, se eu não acredito que Deus vai suprir as minhas necessidades por amor e em glória em Cristo Jesus, se a minha vida é uma vida de fé, a palavra de Deus nos diz que nada é impossível àquele que crê. Nada, absolutamente nada. E também nos diz, na palavra de Deus, que para Deus não há impossíveis. E nós muitas vezes nos esquecemos de ir ao pormenor dos versículos, amado pastor. Quando a palavra de Deus, quando nós observamos que para Deus não há impossíveis, nós muitas vezes nos lembramos, e para terminar, eu não sei quanto tempo tenho, mas eu vou já terminar. Nós nos esquecemos que isto foi dito pelo anjo Gabriel a Maria antes de conceder. E nós nos esquecemos que Maria concedeu porque o Espírito Santo, que é o poder criativo de Deus, veio sobre ela e gerou Jesus. Entenda, nós nunca vamos conseguir entender como é que o Espírito Santo traz o Deus Todo-Poderoso para se tornar um homem no ventre de Maria. E se isto é tão poderoso, esta obra do Espírito Santo, que nós não conseguimos entender, eu pergunto, mas o Espírito Santo que fez isto, que trouxe Jesus, o Deus eterno, a palavra eterna, até ao ventre de Maria, não tem poder de curar as suas feridas, de curar as suas dores, de libertar o seu filho das drogas, de libertar o seu esposo do vício, de unir a sua família? É claro que tem. Nós é que muitas vezes preferimos não depender do Espírito Santo em nossa vida. Quando nós dependemos da provisão total de Deus, nós temos vida em abundância e vida eterna. Para depender totalmente da provisão de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Evangelista, explique-me, vou-lhe explicar. A palavra de Deus diz que o povo era destruído porque lhe faltou o conhecimento. E sabe uma coisa? Eu não sou um crítico. Amo a Igreja de Jesus Cristo. Foi comprado por um precioso sangue, um precioso preço, a vida do meu amado, do meu Salvador. Mas quando a palavra de Deus diz que nós somos destruídos porque nos falta o conhecimento, eu vou-lhe dizer porquê. Porque muitas vezes nós não prestamos atenção à palavra de Deus. Porque muitas vezes estamos sentados a ouvir a palavra de Deus e tudo, mas também é um objetivo do inimigo, tudo dispersa a nossa atenção. Nós, muitas vezes, uma pregação mais do que 30 minutos, nós consideramos, eu não sei se o pastor usa essa expressão aí em Orleans, mas em Portugal usa-se muito, aqui na Holanda não sei, porque eu ainda não sei falar holandês. É uma seca. Meu pregador é uma seca. Você só tem 20 minutos, porque se você exceder os 20 minutos, é complicado porque as pessoas precisam de ir para casa. E você muitas vezes vê testemunhos que não edificam nada ao nome de Jesus, nos púlpitos a serem falados durante 25 e 30 minutos. Existem horas de louvor eterna e isso é bênção louvarmos a Deus. Claro que sim, Deus habita no meio do louvor do povo, mas no dia que se tirar do povo, no dia que se retirar da Igreja do Senhor a pregação da palavra de Deus, nós não estamos a caminhar para o conhecimento que nos possibilita viver vida e vida em abundância. Jamais eu deixarei de pregar esta palavra. Eu quero pregar esta palavra. Eu posso pregar 10 minutos, 50 minutos. Eu posso pregar 10 horas se for necessário. Eu amo pregar a palavra. Porque na palavra me é revelado o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus é o Evangelho.
No Evangelho, eu descubro a salvação de Deus para mim. No Evangelho, eu descubro as promessas de Deus para mim. No Evangelho, eu descubro a vida que Deus tem para mim. A vida em abundância que Deus tem para mim. E a vida eterna que Deus tem para mim. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo escutar a palavra de Deus. Porque é evangelista simples, porque eu acredito até nas vírgulas e nos pontos finais da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus diz que a fé vem por o ouvir e ouvir e ouvir, sabe, evangelista, nós muitas vezes nós não temos essa ideia. Fé vem por ouvir continuamente a palavra de Deus. Eu tinha um professor meu na escola bíblica que quando ele disse isso pela primeira vez, eu fiquei muito estupefacto a olhar para ele. Admiradíssimo a olhar para ele. Ele dizia em inglês, porque o meu professor era norte-americano, ele dizia, fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Estava minutos a dizer isto, meu pastor. Ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque quando eu ouço a palavra de Deus entra nos meus ouvidos, entra na minha mente, desce ao meu coração e é gerado fé. Porquê é que muitas vezes não existe fé no meio dos filhos de Deus? Porque não se ouve palavra. Não se ouve a palavra de Deus, porque se nós ouvirmos a palavra de Deus, o nosso coração é gerado fé. E aí é aquilo que a palavra de Deus em Hebreus nos diz, em Hebreus 10:38. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, mas retroceder em quê? Se ele retroceder, se ele não quiser viver em fé, a minha alma não se compraz. E nós muitas vezes dizemos, Deus diz na sua palavra que a sua alma não se compraz de nós. Ou seja, Deus fica triste connosco. Não, Deus não fica triste. Deus aquilo que sente é que nós deixamos de viver o melhor que Ele conquistou para nós. Porque se o justo viverá pela fé, eu como justo, não justo pelas minhas obras, não justo por aquilo que faço. Eu sem Ele sou cego, pobre, miserável e nu. Mas com Ele eu sou justo. E o justo viverá pela fé. E se o justo que vive pela fé não retroceder, a palavra de Deus diz que Deus se agrada connosco. E se Ele se agrada connosco, nós temos as suas promessas. E se nós temos as suas promessas, podemos tomar posse da palavra de Deus. E ao tomar posse da palavra de Deus, o Espírito Santo, assim como colocou Jesus, Deus eterno, todo-poderoso, no ventre de Maria, e disse a Maria, olha para Isabel, olha para a tua prima, ela era estéril e ela está grávida, mas em ti o Espírito Santo materializará a bênção. Tu serás abençoada. E nós temos que entender que nós somos abençoados por um único motivo. O Espírito Santo em nós materializa aquilo que Deus e Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. O Espírito Santo vai materializar as palavras que saíram do trono de Deus a seu e a meu respeito. Vai materializar o que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário e vai nos trazer essa vida e essa vida em abundância. Eu amo o Espírito Santo. Porque é Ele que está comigo em todas as fases da minha vida. No momento mais triste, no momento maior de solidão, no momento que eu mais precisei, no momento em que eu podia dizer, Deus, onde é que tu estás? Porque esse é o outro problema, meu amado pastor. Onde é que está Deus? Nós olhamos para fora, nós olhamos para o exterior. Deus está em mim. Deus não é um Deus lá. Deus é um Deus cá. O Espírito Santo me traz esta comunhão. E quando eu digo, Senhor, me perdoa, o Espírito Santo me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim, o Espírito Santo tem misericórdia de mim, porque Ele dá testemunha de Jesus. Jesus, que é o nosso advogado, sentado à direita de Deus Pai, significa que não há acusação nenhuma que Jesus, como o Filho de Deus, que pagou na cruz do Calvário os seus e os meus pecados, não diga e não decrete ao universo perante a face de Deus, mas acima de tudo perante o inimigo, eu paguei o preço pelos seus pecados. Ele é justo pelo meu sangue. E justo pelo sangue de Jesus, eu tenho vida. Vida em abundância e vida eterna. Demorei muito, meu pastor. Olha, podia pregar 2, 3, 4 horas. Ô, glória! Que bênção! Maravilha! Olha, a prioridade é a palavra. Então, nós falamos a mesma língua. Ô, glória! Jesus é bom. Pastor, eu te agradeço por essa rica palavra de Deus. Que Deus continue dando nessa simplicidade, nesta humildade. Sabemos que o Senhor é um grande líder aqui na Europa. O teu ministério vai crescer muito mais do que já está.
nós liberamos uma palavra de bênção Amém. sobre a Amém. tua vida, Amém. sobre o teu ministério. Amém. Pode aumentar as tendas, porque Deus vai te Amém. abençoar neste momento de crise. Quando eu falo abençoar, Amém. eu falo abençoar a sua vida ministerial e mais portas serão abertas. O arraial, Amém. aleluia, Obrigado. Deus colocou nas tuas mãos, né? Um grande espaço, Amém. aleluia. E Amém. Deus está te levantando Obrigado. com poder e glória. Obrigado. Deus Obrigado. que te visitou lá no Amém. hospital e que veio falar para nós aqui da verdadeira Amém. palavra de Deus. Amém. Deus te abençoe. Meu. Obrigado. É uma Pastor, honra, muito obrigado. é uma honra tê-lo na nossa casa. É uma honra. Muito obrigado. Deus te abençoe A muito. honra, a honra é totalmente minha. Obrigado pelo amor, pelo carinho, pelo zelo que tem à minha vida e ao Ministério Semente de Vida. Sempre que precisar, meu pastor, eu estou aqui. Mais do que isso, eu quero a sua amizade e as suas orações. Ore pela minha vida, ore pela minha família, ore pelo meu ministério. Sozinhos não fazemos absolutamente nada. Eu quero lhe dizer que hoje o conheci. Para mim é um amigo para a vida. Eu nunca esqueço as pessoas que me honram, porque quem me honra merece total honra da minha parte. E aqui eu quero lhe dizer que quero lhe pedir se aceita nós termos a honra de o receber na Life do Semente de Vida. A Life do Semente de Vida é para receber homens e mulheres de honra. E o pastor, eu queria lhe fazer este convite. Assim que o pastor tiver disponibilidade na sua agenda, entre em contato comigo, tem o meu número de telefone. Eu faço questão de o apresentar para o mundo inteiro que nos vê a nossa live, do seu ministério, da sua vida, do seu amor e do seu coração, porque você é um homem de Deus. Amém, meu pastor. Eu te agradeço. O convite já está aceito. Depois nós falamos. Obrigado. Um forte abraço. Okay. Tua casa, tua Um abraço. Obrigado. família. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Que Obrigado, maravilha. em nome de Jesus. Ô, glória. Jesus é bom e dá vitória. Aleluia.